Chegou o momento do jogo mais importante para o Clube do Remo nesses últimos 30 anos. O jogo em que muitos falam que é a Batalha do Mangueirão. E não deixa de ser para menos, né? Porque é o jogo que vai definir quem vai subir. E o Remo está a uma vitória e mais alguns detalhes da Série A. A gente vai trazer a provável escalação do Clube do Remo, a arbitragem completa para esse jogo, aonde que você também pode assistir a essa partida nesse vídeo especial do canal RS Live Esportes, o vídeo pré-jogo entre Clube do Remo e Goiás. Mas antes eu peço para você aquele apoio de sempre, que você se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda, claro, a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui no YouTube. A gente está próximo de chegar na marca dos 50 mil inscritos e eu conto muito com o teu apoio. Então vamos lá, bora trazer primeiro as informações do Clube do Remo, que é o mandante da partida. O Leão Azul que vai para esse jogo aí com os desfalques do Diego Hernandes e do Nico Ferreira, que foram expulsos na última partida contra o Avaí, e também não vai com o Pedro Castro, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, né? Eu nem preciso lembrar que esse jogo é um jogo em que só a vitória interessa ao Clube do Remo. O Remo, que está na sexta posição com 59 pontos, pode chegar até 62, e o Remo precisa de uma combinação aí de resultados para poder conseguir esse acesso, além, claro, da vitória sobre o Goiás. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Vamos falar primeiro sobre a provável escalação que o Remo pode ter. Marcelo Rangel no gol, Pedro Costa, Klaus, Kaique e Jorge na linha defensiva. Mais à frente, Caio Vinícius, Natan Camargo e o Panagiotis Taxides. E no ataque, Janderson, João Pedro e Pedro Rocha. Essa é uma das formações, porque o Guto pode pensar também numa outra formação, colocando ali o Sávio na lateral e colocando Cantígio e Jaderson no meio-campo, além, claro, do Marrone no ataque. É claro que isso é uma probabilidade, ele tem ali inúmeras possibilidades dentro daquilo que ele tem para poder trabalhar, já que ele não vai ter o Nico Ferreira e o Diego Hernandes. Para mim, na minha opinião, foi uma expulsão tão sem necessidade, sabe? Sem necessidade, agora que tá precisando dos dois, o Guto não tem. Então ele vai ter que se virar com o que tem. E vai colocar o Pedro Costa na lateral direita, né? Inclusive por conta do Marcelinho. Eu esqueci de falar do desfalque do Marcelinho, porque o Marcelinho dificilmente vai para esse jogo de domingo, dificilmente vai para esse jogo contra a equipe do Goiás por conta da lesão que ele sofreu no pé, né? Devido àquela entrada desleal do jogador do Novo Horizontino. E a situação do time é a seguinte: o time precisa trabalhar nessas alternativas para poder suprir a ausência dos desfalques, e o time deve ser confirmado somente poucos momentos antes do jogo contra o Goiás. Essa é a situação de momento, pelo menos é o que a gente já tem aí de informação com relação ao Clube do Remo. Agora a gente vai falar do Goiás. Bem, a equipe esmeraldina chegou ontem aqui em Belém, a gente fez até um vídeo falando a respeito disso. O Goiás chega pressionado porque vale o acesso também para o Goiás. O Goiás precisa vencer a partida para poder subir, mas pode até subir com uma derrota dependendo dos outros resultados. O técnico Fábio Carilli reforça que o objetivo é vencer o Clube do Remo. Inclusive, ele está com algumas dúvidas. O Jajá está com dores musculares. O William Lepo não treinou plenamente durante a semana. Inclusive, ele veio para Belém para tentar ganhar ritmo para o jogo contra o Clube do Remo. E o Jajá, inclusive, também vai tentar reunir condições para ir para o jogo contra o Leão Azul. Provável escalação do Goiás: Tadeu no gol, Lucas Ribeiro, Gonzalo Freitas, Luiz Felipe fechando a trinca defensiva. Mais à frente, Diego Caito, Juninho, Rafael Gava e William Lepo, né, formando os quatro ali do meio campo. E mais à frente, Wellington Matheus, Anselmo Ramon e Jajá ou Pedrinho no ataque. 3-4-3 clássico contra o 4-3-3 do Guto Ferreira. O Goiás que fez o seu último treino lá no CT do Paysandu e já tá focado, já tá aí nesse foco para esse jogo importantíssimo contra o Clube do Remo.
A arbitragem desse jogo será do paulista Rafael Claus, que inclusive foi duramente criticado por parte do clube do Remo, né, por conta de algumas lambanças que ele fez, inclusive no próprio jogo do clube do Remo contra a equipe do Confiança, lá na Série B de 2021, em que ele não marca um pênalti, em que ele desmarca um gol legal do clube do Remo. O assistente 1 será o Danilo Ricardo Simão Martins, o assistente 2 será o Leandro Matos Feitosa, ambos também de São Paulo. Então teremos um trio paulista para esse jogo. No VAR teremos o Thiago Duarte Peixoto e o assistente do VAR será o Fabrício Porfírio de Moura, também de São Paulo. Então temos aí um trio do campo paulista e o VAR e o assistente do VAR paulista também. Essa partida ela terá transmissão somente em 2 locais. No streaming, através do Disney+, para quem quiser assistir, né, através do streaming, e na TV fechada na ESPN. Somente nesses 2 locais. No streaming, lá no Disney+, e na ESPN, na TV fechada. Não vai ter transmissão na TV aberta, não vai ter transmissão também aberta no YouTube. Claro que o canal RS Live Esportes vai estar fazendo uma cobertura especial dessa partida. Além da nossa transmissão em parceria com a Super Marajoara, que você acompanha aqui no canal, a gente vai transmitir também a chegada da delegação do Clube do Remo lá no Mangueirão, a chegada do time azulino lá no Mangueirão, a recepção que a torcida vai fazer para os jogadores, né, para a chegada da delegação lá no Mangueirão amanhã, e o pós-jogo com a coletiva do técnico Guto Ferreira e o que for possível, claro, da gente transmitir. A gente vai estar fazendo uma grande cobertura desse jogo, vamos cobrir a festa da torcida do Clube do Remo, né, o mosaico que vai ser feito, os mosaicos, né, é um mosaico dupla face que vai ser feito lá no Mangueirão, a gente vai estar mostrando também. Então é um jogo em que o torcedor ele tem que entender que o momento é de apoio, que o momento é de incentivo, que por mais que aquele jogador não esteja vivendo um bom momento ali no jogo, mas que ele seja apoiado, que ele seja ali abraçado, porque vai precisar muito, o jogador vai precisar muito desse incentivo na hora lá dentro de campo. Vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil, o Goiás veio para cá com todo um planejamento de final de campeonato e não tá errado, né? Acho que se fosse o Remo nessa situação também faria a mesma coisa e não tá errado, tá certo, tem que garantir o seu mesmo. E vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo difícil, um jogo truncado, mas o Remo tem condições de conseguir aí o resultado positivo. Para o Remo subir, o Remo precisa vencer o Goiás e torcer para uma não vitória da Chapecoense. A Chapecoense pode até empatar, melhor dizendo, com a equipe do Atlético Goianiense, só não pode ganhar o Atlético Goianiense. E no jogo do Cuiabá com o Criciúma tem que perder a sua partida. O Cuiabá precisa ganhar o jogo para poder ajudar aí o clube do Remo. E o Remo, claro, tem que fazer a sua parte, tem que conquistar a vitória dentro de casa. Se o Remo não vencer, aí não consegue o acesso. E é isso. É vencer ou vencer. Não tem alternativa. E fica muito a reflexão, né, do que o Guto Ferreira falou na coletiva passada, né, do jogo contra o Avaí, que o Remo não tem mais nada a perder, só tem a ganhar. E é fato, o Remo não tem mais nada a perder, só tem a ganhar. O Remo fez uma temporada muito boa, independente de qualquer situação. O Remo fez uma temporada muito boa. É claro que teve ali os lampejos, né, com aquela situação lá do Antônio Oliveira, mas tirando isso, o Remo fez uma boa temporada. Mesmo com as variações, mesmo com as instabilidades, o Remo conseguiu fazer uma boa temporada. Agora é fazer a sua parte dentro de campo e deixar o universo trabalhar, deixar ali as coisas acontecerem ao seu natural. Se for da vontade do universo, se for da vontade de Deus de conseguir esse acesso, aí o Remo vai e joga a Série A ano que vem. Se não, é pensar novamente no planejamento e continuar nessa pegada, porque já mostrou que consegue chegar aí, né, bem e bem forte nessa disputa. Mas, sendo bem sincero e bem honesto com vocês, tem um cenário positivo para o Remo. Eu sinto que tem um cenário positivo para o clube do Remo. É claro que o Remo precisa fazer a sua parte dentro de campo. Antes de qualquer coisa, o Remo precisa fazer a sua parte dentro de campo. Agora eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino. Dá o teu palpite sobre os resultados dos jogos que interessam ao clube do Remo. E claro,
ao jogo do Clube do Remo contra o Goiás? Coloca aqui embaixo nos comentários. E, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Chegue cedo no Mangueirão. Você que vai pro Mangueirão, chegue cedo. Não deixe para chegar depois, que aí você vai encontrar muito trânsito. Chegue cedo, garanta o seu lugar, participe da festa e tenha fé, creia que vai dar tudo certo.